os irmãos lembram sobre o que nós estamos estudando? Fui ver se está no slide. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ali Romanos 8, verso 28, né, que é o nosso texto base. Nós já vimos até aqui, iniciamos com a boa notícia, as melhores coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Depois viemos para a notícia ruim, que também as piores coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No domingo passado, pelo diácono Jael, nós vimos as razões, né? O porquê das coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. E hoje nós vamos ver sobre o amor a Deus. Não é o amor de Deus, né? A preposição muda tudo, é o amor a Deus, é o nosso amor a Deus. Nós já vimos sobre o amor de Deus por nós, agora nós vamos ver o amor nosso em relação a Deus. Por que nós vamos ver isso hoje? Porque nesse texto base, está dando microfonia aqui atrás. Nesse texto base, o texto de Romanos 8 vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para todos, é somente para os que amam a Deus. Então, é importante a gente entender a nossa obrigação nesse dever de amar a Deus. E o que implica esse amor a Deus? É o dizer que amo somente, ou isso tem algumas razões que se demonstram em prática, né? E ao me debruçar nesse estudo, e espero que os irmãos também tenham esse mesmo entendimento, nós vamos ver como nós estamos longe de amar a Deus como convém. Nós estamos longe disso e vamos caminhar pela graça do Senhor. Nós vamos, está aqui, né, o texto base, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tá? Esse privilégio, ele é exclusivo, é um pão que é exclusivo aos filhos, né? Lembrando daquele texto de Jesus Cristo, né, onde ele fala para aquela mulher como posso tirar dos filhos, né, para dar para os cachorros. Ela fala que até mesmo os cães comem das migalhas, né? Então, o alimento, a ideia aqui do amor a Deus, o privilégio daquilo que decorre de todas as coisas do universo cooperarem para o nosso bem, é exclusivo a filhos. É somente os filhos de Deus que gozam desse privilégio, desse benefício de Deus para conosco. E aqui nós vamos ver primeiro sobre a natureza do amor de Deus. A natureza do amor de Deus. Aqui vai dizer a expansão da alma. O amor é aquilo que inflama, o amor a Deus, né? Aquilo que inflama as nossas afeições espirituais, fazendo com que o cristão anseie sinceramente por Deus como seu bem supremo e soberano. A ideia de inflamar as afeições, né? As afeições aqui são todas as nossas emoções. Todas as nossas inclinações emocionais são as nossas afeições. Nesse amor a Deus, essas afeições elas devem estar inflamadas por Deus. Ou seja, tem que ter um fervor e um vigor no nosso amor a Deus. É exigido isso de nós. Nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós não temos as nossas afeições, os nossos corações inflamados. Quando nós lemos a palavra dele, quando nós vemos os feitos de Deus em favor de nós, quando nós testemunhamos em nossa própria vida o que Deus tem feito na providência, nos livrando, nos mantendo firmes, isso tudo deve demonstrar um amor como resposta àquilo que nós temos recebido. Tá? Esse amor nós vamos ver que deve ser um amor sincero. Nós vamos, a ideia que Thomas Watson traz aqui é o amor sincero, não é aquela sinceridade que a gente está acostumado, né? De boas intenções. Aqui o amor sincero que ele vai trazer é um amor puro. Essa é a ideia do amor sincero que nós temos que ter para com Deus. É um amor que não é manchado, um amor que é largado de interesse. Não é aquele amor que se chega a Deus porque você quer algo de Deus. Não é um amor que se chega a Deus porque você recebeu algo somente e você quer devolver. A ideia do amor é amar por quem Deus é. Por quem Deus é, nós temos gozado dos benefícios desse amor.
mas é pelo que Ele é. Ele é Deus. É por isso que nós devemos amá-lo. Ele coloca aqui também uma analogia, né, o peso e as asas, e aqui a gente está falando do século 17, 1600 e pouco, então o processo de relógio aqui, o mecanismo é diferente, né? Para a gente digital não faz muito sentido. Mas aqui ele coloca o amor é para a alma, o que o peso é para o relógio. Ele a direciona a Deus. É também como asas que nos elevam em direção aos céus, que é o que ele vai colocar para a gente aqui. O próximo passo é o fundamento do amor de Deus. Eu não coloquei no slide, mas vou falar com os irmãos aqui. Pedi o diácono Jael que abra em Jó 42, versos 5 e 6. Qual o fundamento desse amor a Deus? Qual é a base desse fundamento do amor a Deus? Thomas Watson vai dizer para nós que o conhecimento é o fundamento desse amor a Deus. Porque ninguém pode amar aquilo que não conhece. É necessário conhecer para depois nós podermos afirmar que eu amo. Eu não posso afirmar que eu amo uma pessoa que eu nunca vi, não conheço. Da mesma forma, na medida que nós conhecemos a Deus, nós amamos adequadamente a Deus, que é o que Jó concluiu depois de todo o sofrimento. Pode ler já, por favor. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora que meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo do pó e da cinza. Jó passou por todo o sofrimento. No início do livro, nós vimos que Jó já era considerado um homem justo. Mas na conclusão final dele, ele diz que ele passou a conhecer Deus de fato depois da provação. Antes era só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então nós vemos toda essa questão que envolve o amor de Deus. E esse conhecimento, que é o fundamento do amor a Deus, ele faz nós conhecermos a plenitude de Deus, a liberdade que envolve isso e também a propriedade. Em relação, eu coloquei os 3 pontos aqui, né? A plenitude, Deus possui abundância de graça para nos purificar e glória eterna para nos coroar. Ele coloca um oceano de bondade sem fim. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos também a plenitude de Deus. As coisas graciosas, as bênçãos, elas fluem. A ideia de plenitude aqui, que Thomas Watson vai trazer para nós, não é uma ideia de somente estar cheio, mas é uma ideia de transbordar. Deus não só está pleno, Ele não só está cheio, Ele transborda. Transborda e alcança os seus eleitos, aqueles que amam a Deus. Vou pedir, mãe, pode abrir em Colossenses capítulo 1, verso 19. Jorge, Apocalipse 22, 17. Sônia, Salmo 48, 14. Pode ler Colossenses 1, 19. Nós temos aí o texto, né, da plenitude. Outro ponto, Deus concede misericórdia gratuitamente. Ele não exige o nosso dinheiro, não exige de nós mérito pessoal, mas apenas a nossa fome espiritual. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, vem. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Ver a liberdade, né, que nós temos em Cristo. Ele concede a nós. Esses 3 pontos são apenas um resumo, irmãos. São apenas um resumo, tá? Esses 3 pontos de conhecimento que nós temos de quem Deus é, nos conduz a amar a Deus, tá? São o conhecimento que é o fundamento. Esses 3 pontos é sobre Deus. Salmo 48, 14. A ideia de que Deus fala na Escritura, a ideia pactual, né? Nós já vimos aqui na congregação
a teologia da aliança. Deus se relaciona com o seu povo por meio de um pacto. Um pacto que ele fez com os pais, um pacto da graça que é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nesse pacto nós temos as partes que é Deus de um lado e o seu povo de outro, e os termos do pacto. E é interessante que quando nós temos essa ideia de pacto, que nós pertencemos ao pacto que Deus fez por nós, conosco, nós temos a ideia de que Deus pertence a nós. Porque ele fala, eu serei o teu Deus e vocês serão o meu povo. Então o Deus é o nosso Deus. A ideia de posse, nós temos Deus não como propriedade em termos de objeto, mas aquilo que ele é o nosso Deus. Pertence a nós, é propriedade no sentido que os ímpios não têm nenhum privilégio ou nenhum vínculo com esse Deus. É somente quem está em Cristo. Quem está em Cristo pode dizer, Deus é o meu Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Davi, o Deus de Samuel, o Deus dos apóstolos, nós podemos dizer junto com eles, ele é o nosso Deus. E isso nos conduz a amar a esse Deus. Porque nós temos esse privilégio, que nós muitas vezes não temos não levamos em consideração de maneira profunda o que é poder se relacionar e chamar Deus como o nosso Deus. E ainda mais profundo, porque Romanos 8 também vai nos dizer que ele não somente é o nosso Deus, mas ele é o nosso Pai. O Espírito age em nós com gemidos inexprimíveis. Somos adotados por meio de Cristo, podemos chamar Deus de Pai. É muito mais profundo a relação. Nós temos um Pai que cuida de nós. Essa intimidade muito mais profunda. Vamos ver esses 3 tipos de amor, tá? 3 tipos de amor que envolvem o nosso amor a Deus. Apreciação, complacência e benevolência, tá? Apreciação é atribuir a Deus o valor mais sublime. Diante do sol da justiça, as estrelas criadas perdem o brilho. Nós devemos apreciar Deus. E a pergunta que fica para nós, será que nós podemos afirmar que nós temos apreciado a Deus? Ele tem sido objeto da nossa apreciação? A ideia de apreciação, irmãos, é uma ideia de contemplação de quem é Deus. Sabe quando a gente gosta, cada um tem os seus gostos particulares, né? Eu gosto muito de bateria. Gosto muito de instrumento de bateria. Qualquer vídeo que passa no Instagram de um solo muito bem feito, eu fico ali, o solo pode ter 20 minutos, que eu vou assistir os 20 minutos de solo de bateria. Só a bateria, só batuque. A ideia é que quando nós estamos diante daquilo que nós gostamos, né, quem aprecia uma boa arte vai para o museu ou vai para uma exposição de arte e contempla aquilo que está lá. Para nós que somos às vezes leigos em relação a algumas artes, são apenas tintas, linhas, mas para quem tem um conhecimento, aquilo faz todo um sentido, tem toda uma história por trás, que às vezes não é apreciado por nós. Quem é sommelier, a mesma coisa. Para quando eu vou beber um vinho, é só um vinho. Mais barato, mais caro, um vinho. Mas quem é um sommelier, ele sabe explicar, né, Fernando? Ele sabe explicar todos os detalhes do vinho, as histórias por trás do vinho. Essa é a ideia de apreciar a Deus. Porque se quando nós estamos diante de algo que é temporal, que é passageiro, que é terreno, aquilo nos prende, nós apreciamos essa criação, muito mais deveria ser em relação a Deus. E como nós apreciamos a Deus? Na Escritura, na nossa vida, na oração, os livramentos que nós temos durante a semana, quando nós meditamos nisso e agradecemos a Deus por Ele ter nos livrado de algo pior. Quando nós fazemos os nossos devocionais e a nossa alma é alimentada de maneira que nós não conseguimos explicar, porque não é material, não é físico, é espiritual.
nós contemplamos a Deus, porque a nossa alma ela é revigorada. O peso que estava sobre nós, por causa de alguma prática pecaminosa daquela semana, o Senhor retira de nós, quando nós confessamos. Ele nos purifica. Então nós temos muitos motivos para apreciar e contemplar esse Deus. Quando nós estamos aqui, estamos aprendendo mais sobre Deus, isso nos leva a contemplar mais a Deus. A olhar para nós e nos esforçar para nos amoldarmos aquilo que o Senhor requer de nós. Esse amor, esse padrão de amor que nós devemos ter. O amor que nós devemos ter para com Deus também é um amor de complacência. É encontrar prazer absoluto e plena satisfação unicamente na presença do Criador. Nós lembramos aqui a primeira pergunta do Catecismo Maior, do Breve Catecismo. Qual o principal fim do homem? O principal fim do homem é glorificar a Deus e se deleitar nele para todo sempre. Então é ter prazer nas coisas do Senhor. E aí a pergunta que fica para nós temos deleite nas coisas do Senhor ou é pesaroso fazer as coisas que o Senhor nos manda fazer? É prazeroso para nós? Comparado àquilo que nós gostamos de fazer durante a semana, nós sentimos um prazer superior ou é apenas uma obrigação estar aqui hoje, estar aqui à noite, estar na terça-feira de oração, cumprir os nossos devocionais em casa? Porque a partir do momento que nós encaramos isso não como deleite, mas como obrigação, a tendência é que nós vamos aos poucos nos esfriar. Mesmo fazendo tudo que nos é mandado fazer. Porque Deus não exige de nós somente, irmãos, o aspecto exterior. Ele não quer de nós somente sentar durante a semana, abrir, ler, decorar alguns versículos e fechar. O Senhor quer o nosso coração. Ele quer a nossa afeição. Ele quer que nós leamos o texto, meditemos no texto e oremos para que Ele aplique ao nosso coração e nos conduza a amar mais ainda a Ele. Se isso não é feito, são apenas coisas exteriores, obrigações que o Senhor provavelmente não deve estar recebendo da nossa parte. Nós temos que ter prazer nas coisas que envolvem o nosso Criador. E o irmão seminarista Vitor trouxe aqui no devocional, acho que foi na semana passada, que às vezes nós não queremos, mas a gente insiste em oração. A gente não quer, às vezes a gente não sente vontade, mas a gente persevera e ora para que o Senhor transforme as nossas afeições. Para chegar no momento que, de fato, agora eu não somente tenho o que fazer, mas eu quero fazer. Lutar com isso. Não ficar esperando sentir vontade. Né? Vou ficar aqui, quando eu sentir vontade de orar e de ler a Bíblia, eu vou fazer. Não, é fazer mesmo sem vontade. E pedir a Deus para que Ele, por meio do Seu Santo Espírito que habita em nós, transformar as nossas afeições, para que seja prazeroso para nós. E é difícil começar, mas depois que a gente persevera, é deleitoso. Principalmente quando a gente tem casos na semana de adversidade, a gente lembra daquele texto que nós lemos. E é aplicado justamente naquilo que nós temos que resolver. O amor a Deus também é um amor que deve ser marcado por benevolência. O que é uma benevolência? É um desejo profundo e ativo pela causa de Deus. Manifesta-se no zelo pela verdade e pela glória do seu santo nome na terra. A ideia aqui, irmãos, desse amor benevolente é um amor que está sempre pronto a trabalhar, a agir em favor do reino de Deus. O Thomas Watson traz o exemplo aqui em relação a irmãos da fé que podem estar passando por alguma necessidade. Então, esse amor a Deus redunda no amor ao próximo também. Quando nós vemos alguma coisa envolvendo missões, por exemplo, temos ali o Portas Abertas, né? Uma instituição séria, muito boa. Quando nós estamos acompanhando ali, eles levantam arrecadações para um fim missionário. E às vezes nós gastamos, não sei quem tem a prática de planilhar os seus gastos, quem não faz isso, aconselho, é bom para ter o controle. Quando nós vamos filtrar o que nós gastamos com o lanche, é um valor absurdo. Com os lanchinhos de estou na rua, como salgado, tomo café fora, coisas boas, né? Não são ruins em si.
O problema é que enquanto nós estamos gastando 200, 300, 400 reais nisso aqui, a gente não destina nada dos nossos recursos para missões. Então a gente consegue ver, e aqui não foi algo planejado, mas a providência de Deus, porque no domingo passado a pregação foi sobre o nosso amor desordenado. Não foi? Sobre a questão do jovem rico. E na prática, que nós vamos ver agora o nosso amor a Deus, a gente vê que o nosso amor a Deus, esse amor está desordenado. A gente pega as nossas finanças, tudo que nós organizamos, dificilmente na prática Deus está acima. Na nossa rotina, ela é montada não pensando na glória de Deus, mas pensando no meu melhor aproveitamento e produtividade. E aí eu encaixo algum momento de oração para também cumprir minha obrigação. As minhas finanças não estão inclinadas para glorificar a Deus, seja no projeto missionário, seja alguém que de fato está passando por necessidade, né? E aqui não é ajudar qualquer um de maneira indiscriminada, né? Nós já fomos expostos a isso. Nós temos responsabilidade de ajudar a quem de fato necessita. Então, tudo que envolve o que temos, as nossas posses, devem ser para a glória de Deus. Dar o dízimo é um ponto de partida. Graças a Deus, a nossa igreja, os irmãos, nós não temos problemas com isso, os irmãos, nós temos uma igreja dizimista. Isso é um ponto de partida. E a igreja também dizima para a IPB. Nossa congregação é uma congregação dizimista dentro do sistema presbiteriano. Graças a Deus por isso. E nós temos muitos projetos missionários que a congregação participa por meio desse dízimo para a IPB. Mas o ponto aqui é nós pensarmos se os nossos recursos têm glorificado a Deus também. E aqui, irmãos, nós vamos ver mais à frente, o amor a Deus é um amor ativo. Não é ficar sentado esperando cair do céu alguém passando por necessidade. Tem projetos aí. Tem projetos sérios, instituições sérias. É ativamente querer, de alguma forma, cooperar, contribuir para isso. Pesquisar, perguntar por indicações e glorificar a Deus assim. Então, esses são os 3 tipos de amor. O amor que aprecia a Deus, o amor de complacência para com Deus, né, que sente prazer, deleite, como um fim principal de toda a criatura, e benevolência, que é o que nós vimos, um ponto dos nossos recursos financeiros, mas no geral, como a gente pode cooperar, às vezes não só com dinheiro, mas ajudando na mudança de um irmão, né, ajudando de maneira braçal. Tem muitas formas de a gente ajudar o reino de Deus. Vamos agora para características do amor a Deus. Esse amor, ele deve ser completo. Nós vamos abrir aqui o texto bíblico. Esse amor deve ser completo. Vou pedir para Edneia, Mateus 22, Edneia, Mateus 22, 37. Gabriel, Oséias 10, verso 2. Dayana, Efésios 6, 24. O amor deve ser completo. A ideia de um amor completo é aquilo que nós vimos também na semana passada, no domingo, nesse domingo, da semana passada, domingo. O amor a Deus, ele deve ser... Qual o amor exigido que vai ser lido ali? Nós devemos amar a Deus com todo entendimento, com toda a nossa força, toda a nossa alma. A ideia de um amor completo, né? Pode ler, Edné, por favor. Que é esse texto, Mateus 22, 37. Todo o coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento. Olha o padrão exigido por Deus da maneira como nós devemos amá-lo. Aquilo que está na nossa cognição, no âmbito intelectual, deve ser instrumento para nós amarmos a Deus. O nosso entendimento deve ser voltado para amar a Deus, mas não somente aquilo que é interno, porque o texto bíblico lá no Antigo Testamento, agora Deuteronômio, esqueci o texto, vai falar também que de toda a nossa força. Ou seja, não é somente o interno. A nossa força, que o vigor, seja braçal, enfim, também deve ser voltado para amar a Deus.
Eu vou trazer algumas aplicações, porque é importante sempre a gente aplicar aquilo que nós estamos vendo. Quando nós estamos em casa, né? Durante a semana, e a gente vem na nossa mente assim, agora é o momento de fazer o devocional. E nós, em vez de fazermos o devocional, ligamos a TV e assistimos aquela série que nós queríamos assistir, e é um episódio que puxa outro episódio, que puxa outro episódio, no fim das contas o devocional não é feito, ou rapidamente no finalzinho nós fazemos em 10 minutos, para dizer que não perdemos. Quando nós fazemos isso, nós vemos que nós não temos amado a Deus toda a nossa força. Veja, uma série, algo tão pequeno, conseguiu roubar o nosso tempo de deleite em Deus. Isso aqui se aplica no futebol, cada um tem o seu deleite, né? Aquilo que gosta de fazer, ler. A questão é, irmãos, os nossos amores, como nós vimos no domingo, eles devem partir do ponto que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E abaixo de Deus nós podemos amar outras coisas, amar pessoas. É um dever amar ao próximo como a nós mesmos. Mas o problema é que os nossos amores estão desordenados. Nós estamos amando mais pessoas, mais relacionamentos, mais entretenimento do que amando a Deus. Como é que tem sido a nossa semana? O domingo, que é hoje, vai ser a resposta de como foi a nossa semana. Como foi o nosso sábado? Nós vimos lá no catecismo, né, que o sábado, quando nós falamos do dia do Senhor, o sábado é o dia que nós preparamos já para o domingo. Então, se ontem foi muito correria, se ontem nós fomos dormir tarde, a tendência é que hoje a gente está aqui fechando o olho. Porque nós não preparamos o nosso corpo também para esse santo dia. Porque a nossa tendência é só acordar e lembrar que hoje é o dia do Senhor. Não preparamos a semana para receber e gozar desse dia com Deus. É apenas as nossas obrigações eclesiásticas. Mas será que a gente para pensar hoje, que nós não estamos trabalhando, a gente de fato está podendo ter esse relacionamento que nós às vezes não temos durante a semana com Deus? De orar, de ler a palavra, de conversar nas nossas casas sobre o que foi exposto aqui, ou algo da semana que abençoa a nossa alma. Ou a gente vem aqui, bate o ponto, em casa vai aquela correria de novo, e depois chega de noite e bate o ponto. Por que nós insistimos tanto nisso, né? Porque quando a congregação surgiu, o seminarista Vitor trouxe isso no domingo passado, na liturgia, muitos irmãos vieram de igrejas tradicionais que, de fato, o culto era visível e muito triste isso. A gente via pessoas batendo ponto na igreja. Não tinha afeição. Não é por ser presbiteriano, nós somos presbiterianos. A nossa história não é a história de frieza. Nós vemos os reformadores, John Knox, todos aqueles, os puritanos dentro do presbiterianismo, é um culto de vigor a Deus, de amor a Deus. Mas, aos poucos, se a gente não vigiar, não retroceder onde caímos, nós temos 6 anos de congregação, vamos completar 6 anos. Essas igrejas têm 20, 30, 60 anos, ou mais. De repente, eles começaram com o mesmo vigor que a gente. Mas nos 10, 15, 20 anos, o tradicionalismo ou os compromissos eclesiásticos virou apenas um compromisso da semana. E aí nós acabamos por nos portar como o povo de Israel se portava. Não se arrependendo mais, não tendo prazer nas coisas de Deus. E quando nós não temos prazer nas coisas de Deus, não há compromisso na escala de lá que vai nos fazer cumprir todas as coisas. É por isso que a nossa congregação não é ativista. Nós temos uma reunião de oração a cada 15 dias. É quinzenal, os irmãos já pararam para pensar que é quinzenal, nós temos 2 no mês. Mesmo assim, o aproveitamento e a presença é baixíssima.
Somos 2 no mês. Temos 30 dias, 2 dias de oração no mês de 30 dias. E menos da metade da igreja participa. Nós sabemos que muitos têm trabalho, por isso que não participam. E a igreja não cobra isso. Mas e o domingo? Os que não trabalham no domingo. Nós temos casos de irmãos que trabalham no domingo. Não se aplica a eles. Mas quem não trabalha no domingo? O nosso domingo, como tem sido o nosso domingo? Tem igrejas, irmãos, que enchem os irmãos de responsabilidade para que todo mundo venha. Bota 6 pessoas na escala lá na frente, bota um monte de gente aqui para tocar louvor, que a igreja começa a vir porque tem compromisso. Mas a nossa congregação não faz isso, porque, pela graça do Senhor, a liderança não quer pessoas que estão aqui por compromisso. Nós queremos pessoas que estão aqui por amor a Deus, por apreciar como nós vimos a Deus, por no domingo estar presente aqui, não porque está na escala para fazer alguma coisa, mas porque é uma resposta de uma semana que tem recebido tantas bênçãos do Senhor, tantas bênçãos que nós cantamos aqui, que não podemos contar nas palmas das nossas mãos, que está aqui é uma graça, é uma resposta a Ele. Obrigado, Senhor, porque essa semana o Senhor me guardou e me abençoou de maneira tão constrangedora. Exato, exato. Anseia estar aqui no domingo. Nós já vimos isso, né? Então, a ideia do estudo é conduzir o nosso amor ao amor que glorifica a Deus, ao amor verdadeiro. De fato, amando o nosso Deus como Ele deve ser amado. E como eu disse no início, isso constrange a todos nós, porque o padrão exigido por Deus é um padrão muito alto. E nós damos graças a Cristo porque Ele nos perdoou, porque nós não conseguimos cumprir isso perfeitamente. Sim. Às vezes a gente faz parte do corpo da igreja e aquela palavra que fala sobre o joio do trigo, dentro desse estudo que nós estamos falando, até sobre você falou aí, o artigo anterior de propriedade, nação santa, sim, propriedade exclusiva de Deus. E ali é algo muito forte para nós, para quem faz parte da igreja, porque ali está falando que Deus escolheu um povo. Ou escolheu a mim, escolheu você, até que se prove o contrário. Que eu sou o joio, porque eu sou o trigo. E até então nós estamos dentro da igreja, fazendo parte da igreja, e eu posso estar dentro da igreja mecanicamente, né? E esse estudo mostra para mim, e mostra para a igreja, que às vezes a gente está sendo enganado, ou a gente está se enganando, no sentido de não estar fazendo aquilo que deveria fazer. Sim. Né? Dentro daquilo que nós estamos aprendendo, de todas as coisas contribuem, né? A gente aprender que às vezes o mal vem para a gente saber administrar, né? Saber que isso aí está acontecendo comigo e eu, mas Deus está no controle, Deus é soberano. E eu acho que esse tema vai mostrar para mim que eu preciso melhorar. Amém. Né? Para todos nós. Porque às vezes eu vou ter uma vez salvo, eu sou salvo, já fui eleito mesmo, e às vezes eu me distraio na caminhada. Naquele grande dia eu posso ser surpreendido. E você tem que falar para mim e afastar de mim. Sim. Porque eu não te conheço. Né? Então, abrir então um parênteses para falar, começar em mim. Né? Sim, amém. De fato, é interessante que a linguagem bíblica, Hebreus vai trabalhar muito isso, né? É uma linguagem de perseverança final. Muitos começam bem, mas não é sobre o início da caminhada, é sobre o fim. Porque muitos nesse trajeto vão se desviar, vão sair, né? É a parábola da semeadura, né? Do solo. É necessário que a semente crie raízes.
E às vezes a gente pode estar na igreja e não ter raízes, mas estar sobre o solo ali. Mas quando vem Satanás, né? E as coisas boas. Sim. No meu dia a dia, aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, né? Tem em mim o fruto do Espírito, né? Ou não? Como está sendo o meu viver perante as pessoas, perante a minha família, meu filho, minha esposa? Né? Será que eu tenho demonstrado o fruto do Espírito por eu fazer parte de uma igreja, ou por eu dizer que eu sou crente? Né? Então, eu acho que isso aí é algo... É uma baliza, né? Eu refleti sobre a minha vida. Sim. Amém. O amor também deve ser sincero. Nós vimos que sinceridade aqui não é um amor com boas intenções. O nosso coração, ele é enganoso, não é isso que o texto bíblico fala? De boas intenções, como diz o ditado popular, o inferno está cheio. Não é Bíblia, tá? Isso é ditado popular. De boas intenções, o inferno está cheio. A ideia de sinceridade é uma ideia de pureza no nosso amor. O verdadeiro amor, ele não é mercenário. Ele não busca apenas as dádivas, mas contempla o esplendor da beleza do próprio Deus. Então, toda vez que nós nos relacionamos com Deus, isso acontece muito, irmãos. A gente está no nosso, às vezes aquela semana, quase não lemos a Bíblia, estamos fracos ali na nossa leitura. Aí vem uma adversidade. É uma doença na família, ou aquele cliente, ou uma cartela de clientes que nós, né, quem trabalha de maneira autônoma, não renovou, ou não pagou os boletos, e aí pode gerar uma dívida. Quando alguma adversidade toca na nossa casa, naquela semana, a partir da adversidade, nós viramos o crente mais vigoroso. Nós vamos na reunião de oração, se tiver reunião de oração naquela terça-feira, nós vamos pedir oração. Nós, na quarta-feira seguinte, nós vamos abrir o nosso texto bíblico. A primeira coisa que nós vamos fazer é ler e orar a Deus pedindo para que Ele resolva o nosso problema. E na quinta-feira, e na sexta-feira. E depois Deus vem e resolve o problema. Traz a cura para nós ou para alguém da nossa família. Aquela cartela de cliente paga o boleto, entra, as contas agora são ajustadas, não estou mais devendo ninguém. E o que acontece na semana seguinte? O fervor foi embora. É isso que Thomas Watson trabalha. O nosso amor não é o amor pelo que Deus pode nos dar, mas por quem Ele é. Ele dando ou não dando, Ele tirando ou não tirando, eu continuo tendo prazer nele por quem Ele é. Isso muda tudo. E por que nós somos lembrados disso? Porque nossa tendência pecaminosa é se relacionar com Deus pedindo. Não que pedir seja errado, porque a Bíblia fala que nós temos que pedir. Nós vimos na oração do Pai Nosso 6 petições que Cristo nos ensina. 3 voltados para Deus, 3 voltados para nós. O problema não é pedir. O problema é quando a minha relação se fundamenta nos pedidos. Eu só peço se eu quero, eu só oro se eu quero alguma coisa. Eu só leio a Bíblia se estou passando por alguma adversidade. Se eu não estiver passando por nada, vida que segue. Então o nosso amor deve ser sincero para com Deus. Puro, não amor mercenário, não amor de interesse. Que só ora e só lê a Bíblia quando quer alguma coisa. Tá? É um amor sincero. Esse amor deve ser fervoroso. Enquanto o nosso amor pelas coisas passageiras deve ser indiferente, o amor ao Senhor deve queimar com santa intensidade. Deixa eu abrir o texto aqui. Salmo... Quem vai ler? Daiana já leu? É o Gabriel? Pode ler, Gabriel, por favor. Os seus corações são falsos. Nosso coração é enganoso. Por isso, cuidado ao pautar nas inclinações, porque é muito perigoso. Daiana, por favor.
com amor incorruptível. A ideia do amor sincero, puro, o amor incorruptível. Isabela, Salmo 120, verso 4. Danilo, 1 Tessalonicenses 1:3. Pode ler. Pode repetir, por favor? Brasas vivas. Tá? Esse texto aqui de Salmo 120, verso 4, é referente ao nosso amor, ele deve ser fervoroso. E aqui, às vezes, a gente bota fervoroso, a gente já associa aos pentecostais, nossos irmãos pentecostais, né? Porque, de fato, nos constrange alguns pontos. Nós temos alguns pontos teológicos que nós não concordamos, são nossos irmãos em Cristo, mas nós não concordamos. Mas na questão do fervor deles por Deus, os irmãos pentecostais sérios, é constrangedor para nós. No nosso, não sei se o Gabriel lembra disso, no evangelismo, a gente encontrou um irmão aqui no Caiçara que é da Assembleia, né? E o domínio dele com as escrituras nas respostas do questionário mostrava o comprometimento dele. E aí ele falou que ele viveu no mundo, né? Passou por algumas coisas, mas foi livrado, foi alcançado por Cristo. Deu um testemunho resumido. Mas são irmãos que demonstram um fervor que deve ser um modelo para nós. Porque eu não sei quem foi que criou que presbiteriano, batista, os tradicionais, tem que ser apático. Eu não sei quem permitiu em que momento essa semente satânica ser plantada na igreja de modo a nós sermos indiferentes a Deus. É normal. Um culto apático. Todo mundo não louva, não levanta para cantar. Aonde está isso? Na nossa história presbiteriana, na história dos batistas. Não tem isso na história de origem dessas denominações. O fervor está presente. Nós vamos ler as Institutas de Calvino, os escritos de Calvino, os comentários de Calvino, nós vemos um fervor e um amor por Deus. Não é indiferença, irmãos. Nós não podemos normalizar a nossa indiferença no culto a Deus. Não podemos, porque a nossa raiz... a primeira Bíblia condena isso, né? O culto sem afeição por Deus. Segundo, que não tem nenhuma relação, se eu for pessoa presbiteriana, tem que ser frio na igreja. É claro que eu não vou rodar, né? Mas uma afeição controlada. Sim. Eu e o Vitor, nós conhecemos na nossa jornada alguns teólogos de internet, né? Que dominavam muito teologia sistemática, Berkhoff, as Institutas de Calvino, mas não dominavam as escrituras. Era perceptível isso na igreja, no ambiente da igreja. Nas aplicações, meditações, não vinha texto bíblico. E alguns que nós conhecemos, infelizmente, nem na fé estão mais. Por quê? Calvino, Lutero, Thomas Watson, John Knox, homens, Charles Spurgeon, nós lemos os devocionais de Charles Spurgeon, homens que foram usados por Deus e até hoje nós recebemos benefícios dos comentários deles, dos estudos deles, mas que jamais terão o poder e a capacidade de substituir a palavra de Deus. As promessas de bênçãos espirituais e de alimento da nossa alma, o pão espiritual, é na palavra. Se eu leio muito Berkhoff e minha Bíblia está fechada durante a semana, a minha tendência é que eu vou esfriando e vou me afastar de Deus. Porque esses livros devem estar abaixo da Escritura. É por isso que nós estamos conversando aqui, a gente pergunta, né, um para o outro. Está lendo o quê? Estou lendo tal livro. E a Bíblia, como é que está? Está lendo a Bíblia? Porque se você tiver sem tempo, fecha esse livro e vai ler a Bíblia. Porque nós vimos muitos que caíram no caminho por a Bíblia estar fechada e os comentários teológicos estarem abertos na semana. Tá? É a Bíblia que nos conduz
a Cristo, que nos conduz a Deus. Esse amor também a Deus, ele deve ser um amor ativo. Como nós vimos, não é passivo, nós não ficamos parados, nós agimos, nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós vamos saber quem está precisando de ajuda, qual instituição está precisando que eu seja generoso, quem está precisando de alimento. É um amor a Deus. E por que eu estou falando do amor a Deus ao próximo? Porque a palavra de Deus vai dizer que quem não ama o seu próximo que vê, não pode dizer que ama a Deus quem não vê. Não adianta falar que meu coração é inflamado por Deus se as causas dos nossos irmãos aqui ou em outro país, nós não nos importamos. Se tem irmãos morrendo na Síria, na China, na Coreia do Norte, importante que minha série está em dia, eu estou sentando, levantando, estou bem, estou saudável. Então a gente tem que ter uma atividade, proatividade, assim como nós temos nos nossos trabalhos. De fazer curso de aperfeiçoamento, de ler livros sobre organização, de pegar algumas estratégias para aplicar no nosso trabalho. Por que nós não temos a mesma proatividade pelo reino de Deus, se nós dizemos que o amor a Ele é acima de todas as coisas? Então esse amor, ele tem que ser prático. É um amor que gera atividade. O amor que gera atividade. O amor generoso também. O amor que alarga o coração, nunca encolhe as mãos. Aqui eu até 1 Coríntios 13:4, nós vamos ver sobre esse. Não tem como nós dizermos que nós temos um coração generoso se as nossas mãos estão fechadas. Por que nós podemos afirmar que Deus é um Deus generoso? Porque as mãos de Deus estão abertas. E Ele abençoa de maneira imensurável. Porque Ele é um Deus generoso. Então nós temos que ser generosos. Novamente, irmãos, não é generoso somente na questão finança, é generoso em tudo que a gente pode fazer para o bem do reino de Deus, tá? Por causa do nosso amor a Ele. Márcio, por favor, Márcio. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Fernando, 1 Coríntios 13, verso 4. 1 Tessalonicenses 1, 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, operosidade. A gente consegue imaginar alguém parado sendo operoso? Eu imagino alguém que labuta muito. Uma pessoa que não para, é uma pessoa operosa. E onde nós temos que ser passivos? Num certo sentido, na nossa abnegação. Aí sim, o deixar de fazer. O que deixar de fazer? Aquilo que a nossa carne quer fazer, que é contrário à lei de Deus. Nesse sentido, a gente tem que deixar de fazer alguma coisa, no sentido negativo. Mas no sentido de fazer, de operosidade, é no sentido ativo. É exercer atividade em favor do reino de Deus. Pode ler, Fernando, por favor. 1 Coríntios 13, 4. Não se ensoberbece. 2 Samuel, Leandro, 2 Samuel 24, 24. Ainda no nosso amor generoso por Deus. Isso. Porém, o rei disse a Araúna: não, mas eu comprarei o meu devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custa em nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 quilos de prata. Veja, Davi, o aprendizado da generosidade de Davi, né? Ele fala que ele não prestará holocaustos que não lhe custem nada. Um certo pastor falou isso, não me recordo agora qual pastor, em relação a se nós estamos sendo generosos ou não.
Quando nós ajudamos o próximo, não significa que qualquer ajuda expresse uma generosidade. Pode expressar o amor, mas não necessariamente a generosidade. Porque se eu ajudo uma pessoa que está passando por necessidade com R$100, mas eu ganho muito, e R$100 para mim não é nada, não toque nada, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa generosa. Eu ajudei, mas eu não sou generoso. A ideia de generosidade é a ideia que o rei Davi falou. Eu não prestarei holocausto de sacrifício ao meu Deus que não custem nada para mim. Ou seja, nessa relação nossa com Deus, tem que custar alguma coisa para mostrar que de fato Deus está acima de outras coisas. Se aquilo não me custa nada, se eu dou 1.000 em assinatura e 100 nos projetos missionários, meu coração está mais nas minhas assinaturas do que em Deus. Então, tem que custar alguma coisa. Não no sentido que a gente vai sair distribuindo os nossos bens, não é isso, né, com responsabilidade. Mas no sentido que, de fato, me apertou, mas eu ajudei. De fato, quem necessita. Exato. Né? E aí, lembrando que o que a mão direita der, a mão esquerda não saiba, né? A questão de não fazer publicidade das boas ações, né? Isso aí, cada irmão, secretamente, Deus está vendo e ele fala que ele recompensará a cada um por sua generosidade. Mesmo que ele não tenha dever nenhum de recompensar. Porque é uma obrigação nossa. Mas ainda assim ele promete recompensar, porque ele é bom. Ele é um Deus generoso, né? O nosso amor por Deus deve ser um amor especial. Vou pedir a Ramila para abrir 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Consegue, Ramila? 2 Coríntios 11, verso 2. O nosso amor deve ser especial. E a ideia do amor especial aqui é um amor exclusivo. É um amor que é diferente do amor que nós temos por alguém ou por outras coisas. É um amor diferenciado. Um afeto distinto e exclusivo que não compartilhamos com mais ninguém. E é difícil amar a Deus dessa maneira. 2 Coríntios 11, 2. A relação, né, de Cristo e a igreja. Então nós temos que a ideia aqui, irmãos, dessa especialidade ou exclusividade é o seguinte: um parâmetro bom que Jesus Cristo vai falar quando ele anuncia lá nos evangelhos que ele não vem trazer paz, mas sim espada, porque ali ele vai provar os corações dos crentes para saber se de fato quem nós amamos mais, se são os nossos pais, se são os nossos filhos, se é o nosso cônjuge. A ideia é, se nós estivéssemos na mesma posição de Abraão, nós teríamos a mesma disposição de coração de sacrificar quem nós amamos? Porque foi isso que Abraão fez quando provado. Ele estava disposto a sacrificar seu filho Isaque por Deus. E aqui a aplicação para nós. Quem, esperamos que seja quem e não o quê. Quem tem sido o Isaque na nossa vida, né? Quem nós mais amamos? Diante dessa referência de quem nós mais amamos, sinceramente, no nosso coração, nós podemos afirmar que temos amado mais a Deus do que quem nós amamos, do que o nosso Isaque? Dispostos a sacrificar? É um parâmetro para nós meditarmos. Se não, oremos para que o Senhor trabalhe nas nossas afeições, para que nós venhamos a amá-lo como é devido, acima de todas as coisas. Lembrando que ele é tão bondoso que ele não permitiu que Abraão sacrificasse seu filho. E nós vemos em Hebreus que o texto vai dizer porque Abraão estava disposto a sacrificar porque ele cria que o Deus da promessa poderia inclusive ressuscitar Isaque dentre os mortos. O sacrifício, o amor a ele e a fidelidade por Deus. O amor por Deus, irmãos, deve ser um amor perene. O que é um amor perene? É uma ideia de um amor permanente, um amor que dura por muito tempo. Não é um amor, e aqui, de novo, a parábola da semeadura, né? A semente, quando cai no solo correto, ela cria raízes e ela frutifica a 10, a 30, a 60 por 1. Essa é a ideia. O amor
verdadeiro por Deus é um amor que dura. Não é um amor que eu estou um ano na igreja e depois eu me afasto da igreja. Eu volto, fico mais um ano na igreja e me afasto da igreja. É um amor, no amor é verdadeiro, é um amor que apesar das adversidades eu estarei ali perseverando com Cristo. Porque é um amor verdadeiro, é um amor inabalável. O amor a Deus é forte como a morte. Torrentes de águas e provações não conseguem apagá-lo. Tempestades não vai conseguir diminuir, nos livrar de Deus, né? Por causa do amor dele primeiro. Lembrando do estudo do irmão Israel, nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro, tá? Então a base do nosso amor é Deus. Ele nos amou primeiro, por isso que nós o amamos. O grau desse amor, vou pedir, Gabriel, Salmo 73, verso 25. Salmo 73, verso 25. A medida do amor a Deus é amá-lo sem medida. Não tem medida, é amá-lo na maior maneira que nós podemos, no maior grau que nós podemos. Essa é a medida. Não há medida nesse amor a Deus. Verso 25. Salmo 73 é o Salmo de Asaf. Nós vamos, quem puder depois ler o texto todo, capítulo todo. Asaf era um sacerdote que servia no templo e ele começa a ter um problema com Deus, porque ele está vendo os ímpios prosperarem. Aqueles que amaldiçoam Deus, aqueles que amaldiçoam o povo de Deus, eles estão prosperando. Ele está vendo que eles são ricos, eles são saudáveis, e aquilo está corroendo Asaf por dentro. Porque como pode eles não agradarem a Deus e viverem tão bem? Mas aí o texto ele vai sendo conduzido por Deus, porque vai falar que quando ele entra no templo, na casa de Deus, ele de fato percebeu quem Deus era e qual seria o destino desses prósperos. Porque eles são como aqueles porcos que são alimentados para o abate. Estão bem gordos, bem alimentados, mas de um susto eles caem. E caem no abismo, que é a condenação eterna. Mas quanto a ele, aí é essa parte que o texto que ele vai falar. Ele tem gozado de benefícios nesse relacionamento com Deus. Então, o nosso amor para com Deus é um amor que deve ser permanente, perene, tá? E o grau é um grau que não tem medida, tá? Caminhando para o final, irmãos, aqui algumas aplicações e diagnóstico do nosso coração. Aqui na primeira coluna nós temos os nossos desvios e aqui o diagnóstico do nosso coração. O nosso desvio, a prioridade trocada. Quando as nossas prioridades são trocadas, nós colocamos bens terrenos e relacionamentos acima do amor a Cristo. Quando a nossa alma está fria na relação com Deus, nós temos uma condição de morte espiritual. Não há calor e nem afeição por Cristo. Se nós estamos hoje frios, se o nosso coração não está aquecido, irmãos, corramos para Cristo, porque o diagnóstico é que nós estamos como mortos espirituais. Nós não estamos como os ímpios, sem nenhuma esperança, apesar de estarmos aqui ouvindo a palavra dominicalmente. Isso pode acontecer com um eleito. Não acho que porque nós estamos passando por isso eu não sou um eleito. Acontece. Nós podemos passar por friezas espirituais, por um coração. O nosso pedido, né, é que o Senhor nos conduza ao primeiro amor, porque aquele amor do primeiro amor, da conversão, é um amor puro. A igreja, quando tem um novo convertido, pode ver que é a pessoa que pode topar para toda obra. O novo convertido você pode topar para toda obra. Tem que ter um cuidado porque é neófito ainda, né? Mas ele está com um vigor, com tanto amor pelo que Cristo fez com ele, que ele topa tudo. Vai limpar banheiro, ele está limpando o banheiro. Vai ajudar a limpar. Tudo que pedir para o novo convertido, ele vai fazer de bom grado.
Ama muito pouco. Sim. Sim. Impossível. Nós amamos poucos, exato. E aí a aplicação, né? Que nós possamos orar ao Senhor para que Ele nos leve ao primeiro amor, né? Esse amor é um amor realmente muito bonito, né? E que pode ser experimentado por nós de novo. Por que não? Se nós pedimos a Ele, Ele como bom Pai, Ele responde os nossos pedidos, as nossas orações, para que as nossas afeições fervam por Ele novamente, assim como foi no primeiro amor. Amor egoísta, buscar a Deus apenas por interesse material, agindo de forma mercenária. Nós vimos isso também. Se nós estamos lendo a Bíblia e orando somente quando nós queremos alguma coisa, o diagnóstico é que nós temos um amor egoísta. Não é um verdadeiro amor. Nós usamos Deus como o gênio da lâmpada, que a nossa oração e a nossa leitura bíblica é como esfregar, e Ele atende os nossos pedidos. Tá? Então, cuidado para que a gente não tenha um amor egoísta, mas um amor que realmente busca Deus não por aquilo que Deus pode nos dar, porque Ele pode, mas sim por quem Ele é, por quem Deus é. Um Deus bondoso, um Deus misericordioso, que apesar de nós e dos nossos feitos, continua nos amando e fiel a Ele mesmo, e por causa da fidelidade a Ele mesmo, fiel a nós também, como Deus do pacto. Aqui ele traz uma analogia do jardim, né? A ideia do jardim fechado é que a alma do crente deve ser como um jardim fechado, onde apenas Cristo tem a chave para entrar e colher os frutos. A ideia aqui, contrária que o Calvino vai falar, né? Não contrária, uma ideia de contraste. Que Calvino constata, por meio da Bíblia, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, enquanto nós deveríamos ter um coração e um amor como um jardim fechado, e a ideia do Éden ali, de comunhão, que Deus se achegava a Adão e Eva e tinha comunhão com eles, pelo contrário, o nosso coração ele tem uma tendência a ter vários ídolos. Em vez de ser um jardim exclusivo de Cristo, acaba sendo uma praça onde vários ídolos adentram e bagunçam os nossos amores. Então a gente tem que pedir ao Senhor para que a nossa devoção a Ele seja integral. E aqui é Efésios capítulo 3, verso 17. Estando arraigados e fundados em amor, que o nosso coração seja consumido por esse fogo divino e esse fogo perene, que de fato nós possamos experimentar o amor que Deus requer de nós, um amor que traz benefícios para nós também, não que nós queiramos isso, mas é decorrência, é a forma que Deus instituiu. Nós buscamos a Ele, muitas coisas são resolvidas, não porque nós queremos a resolução, mas pelo fato de Ele ser bondoso. Ele trata o nosso coração. E não é à toa que nós vivemos numa sociedade brasileira com mais de 40 milhões de pessoas que professam ser cristãs. Mas uma sociedade que não tem demonstrado fruto. Pessoas que, apesar de falar que ser seguidores de Cristo, o coração está longe de Cristo. E sofrem por isso. Sofrem angústias, sofrem tristezas profundas. Perderam as esperanças, porque não se fala mais nesse Cristo que é a fonte de toda alegria. Desse Cristo que é um deleite para a nossa alma. O fato só em nós pensarmos em Cristo já deve nos conduzir às afeições de amor para com Ele. Porque quem é Cristo? Quem é Jesus? O que Ele fez por nós? O que Ele tem feito por nós? Como nós temos visto aqui o Evangelho de Marcos, os atos de Cristo no Evangelho. Como nós não podemos amar a Cristo? É impossível não amar a Cristo.
Somente o pecado da dureza do coração pode levar uma pessoa a não amar a Cristo, porque Ele é plenamente amável. As suas obras demonstram como Ele é um Deus amado. E como nós vimos no domingo, e relembramos aqui, que as nossas afeições sejam reordenadas. Nós não sabemos como foi a nossa semana de cada um. Será que nós conseguimos aplicar o que vimos no domingo? Ou na segunda-feira nós nos perdemos novamente dos nossos amores terrenos? Mas que venhamos reordenar o nosso amor e que possamos falar como o salmista: Deus, o amado da minha alma. Ele é o amado da minha alma. É quem eu mais anelo. Não é isso que o salmista diz? A quem a minha alma se compraz, a quem eu mais anelo. Ele é o amado da minha alma. Que possamos reordenar os nossos amores. Alguma cooperação, irmãos, ou Douglas?